Essa manhã eu vou falar sobre a meditação. É um assunto complexo e, no entanto, bem simples. A meditação não é de modo nenhum essa coisa misteriosa, oriental, que muitos de nós imaginamos e rodeamos de ideias românticas e absurdas. E para penetrar profundamente nessa matéria, como pretendo fazer esta manhã, certas coisas são evidentemente necessárias. Em primeiro lugar, devemos compreender que a palavra não é a coisa. A palavra meditação não é meditação. E precisamos estar extraordinariamente alertados para não permanecermos no mero nível verbal e considerarmos a meditação como coisa intelectual ou fantástica. E, portanto, sem real significação em nossa vida diária. Requer-se também uma mente sutil e bastante sensível. A sutileza e a sensibilidade combinam-se quando a mente já não está buscando. Pela palavra buscar, entendo o tentar alcançar um alvo, o perseguir visões, o deixar-se enredar em várias formas de auto-hipnose. Por outras palavras, precisamos ser capazes de pensar lógica, racional e claramente. Quando pensamos com clareza, sem nenhuma ânsia de buscar, vemos que o pensamento termina. E para se compreender o que é meditação, torna-se indispensável a terminação do pensamento. Antes de entrarmos nessa questão da meditação, devemos também compreender o que é uma mente religiosa. A mente religiosa não é a mente confusa e estagnada, prisioneira da crença, do dogma e do ritual. Ela não é escrava de nenhuma autoridade, não pertence a nenhum grupo, nenhuma religião organizada, não recorre a nenhum salvador, mestre ou guia. Ela é a luz de si mesma. Religiosa é a mente que está livre de toda influência. O ser dominada por qualquer espécie de influência deforma a mente. Não podemos eliminar as influências, mas cumpre-nos cientificarmos delas. Devemos perceber o quanto influem em nossa mente, consciente ou inconscientemente. As leituras sobre a meditação, isto é, acerca dos vários sistemas de meditar, que prometem ao meditador certos resultados, desde que se ajuste a um determinado modo de praticá-la. Precisamos nos conscientizar de tudo isso e, em seguida, pô-lo de lado. A mente religiosa é simples e sem complicações. Para mim, a palavra simplicidade significa não estar envolvido em conflito. Não significa tomar só uma refeição por dia, andar de tanga ou retirar-se para um mosteiro. Isso não é simplicidade absolutamente. A mente está, então, apenas se ajustando a um padrão por ela própria ou por outro estabelecido, como reação à complexidade da vida. A mente religiosa é simples e direta. Não está enredada em palavras e não cria nenhum intervalo de tempo entre o que é e o que deveria ser. Percebe diretamente os fatos psicológicos de sua própria natureza e, portanto, não oferece o solo no qual se enraizam os problemas. Vejamos agora se podemos entrar, passo a passo, na questão da meditação. Considero a meditação tão importante como o banhar-se, o comer ou contemplar a beleza das montanhas e as superficialidades de nossa mente. É tão importante como o ganhar o sustento. Se não sabe meditar corretamente, muito tem perdido. O esplêndido despertar da vida, pleno de beleza e de riqueza. Escute, pois, o que eu vou dizer. A meditação é um estado maravilhoso que nenhum esforço requer. Em regra, estamos condicionados para fazer esforço. Lutamos para alcançar um resultado ou reter uma dada experiência, ou para acumular conhecimento. E tudo isso implica várias formas de conflito. E se não compreende o conflito, a mente não tem possibilidade de se pôr naquele estado isento de esforço e que é a meditação.
como em geral, não sabemos o que é meditação correta, importa que nós mesmos o descubramos. Não vou lhes ensinar nenhum método, porque todo método ou sistema de meditação é simplesmente um meio de cultivar o hábito. E a mente que se enreda no hábito fica embotada, insensível e privada de inteligência. Necessitamos compreender e nos livrar totalmente dessa ideia de ajustamento a um padrão, não importa quem seja o suposto fundador desse padrão. Precisamos compreender o significado de todos os padrões, de todos os sistemas. Há sistemas que oferecem um certo resultado na meditação, e quando regular e seriamente pratica um tal sistema, ele de fato produz uma certa experiência ou estado. Mas o sistema molda a mente, lhe dá forma em conformidade com aquele padrão e, portanto, ela não está livre. Assim, para descobrirmos o que é a verdadeira meditação, é necessário nos libertarmos desse processo imitativo. Essa é uma matéria de tal magnitude, envolvendo variações e sutilezas tão extraordinárias, que se torna realmente difícil saber onde começar. Para a maioria de nós, a vida é agitação constante e labuta. Ela é sofrimento, alegria passageira, um sempre cambiante padrão de sombras e luz. Nada permanece. E, portanto, consciente ou inconscientemente, buscamos alguma forma de permanência. Permanência que, variadamente, chamamos de paz, felicidade, Deus e esclarecimento. Nos vendo em conflito, numa interminável condição de fluidez, desejamos um estado permanente. Mas não há nenhum estado permanente. Se alcança um estado permanente, sua mente está morta. A meditação, pois, não é nenhuma maneira de alcançar qualquer forma de permanência. E também não é oração. A oração supõe súplica, rogo, o recorrer a outro em busca de conforto, de segurança psicológica. A meditação não é contemplação. A contemplação significa aplicar a mente a uma certa coisa e esperar, observar. Há nela dualidade, o observador e a coisa que está sendo observada. Portanto, a meditação não é contemplação, nem tampouco o despertar de visões. As visões são puramente reação, resposta procedente do seu fundo. Se você é um devoto cristão, você pode ver o Cristo e considera isso uma extraordinária experiência espiritual. Mas não é nada disso. Trata-se apenas de uma experiência condicionada, da projeção de uma mente imatura sem compreensão. Assim como vê o Cristo, o budista verá o Buda e o hinduísta sua divindade particular. Tudo isso são projeções do próprio condicionamento. E precisamos estar livres dele. E o libertar a mente desse condicionamento faz parte da meditação. Nessas últimas 2 ou 3 semanas, eu estive discorrendo, entre outras coisas, sobre a questão do medo e do sofrimento. Quando temos medo ou quando nos acabrunha o sofrimento, não podemos nos achar no estado de meditação. Para quem realmente deseja compreender a profundeza e a beleza da meditação, o medo deve cessar e nenhum sofrimento deve existir. E quando livres do medo, da amargura, de toda a estrutura psicológica da sociedade, que é feita de ambição, de avidez, de inveja, do desejo do êxito, da existência de poder, posição e prestígio. Quando tudo isso foi examinado e compreendido, o cérebro se torna então tranquilo. Mas só pode compreender e se livrar de toda essa agitação se dela se conscientizar sem nenhum esforço. Se luta para transformar o medo em coragem,
não pode alcançar um inteiro significado do temor. Conforme tenho explicado, o cérebro humano é o resultado de séculos de existência condicionada, animalística, e esse cérebro precisa ficar completamente quieto. E não podemos torná-lo quieto por meio de disciplina e de compulsão, mas ele fica espontaneamente tranquilo ao compreender todas essas coisas sobre que estive falando.